Olá, pessoal. Aqui é a professora Maria Helena. Espero que estejam todos bem. Essa nossa aula vai ser sobre questões do Enem, no caso do Enem de 2014. A prova é a prova cinza e corresponde à correção das questões 136 até 140, tá? Vai fazer parte de um bloco de aulas, mini aulas, em que você vai ter 5 questões dessa prova cinza do Enem de 2014, tá? Então, vamos à primeira questão, questão 136. Vamos dar uma lida rápida aí na questão. Essa questão fala que os incas desenvolveram uma maneira de registrar quantidades e representar números utilizando um sistema de numeração decimal posicional. Um conjunto de cordas, né, com nós denominados quipus. O quipus era feito de uma corda matriz, ou principal, mais grossa que as outras, na qual eram penduradas outras cordas mais finas, de diferentes tamanhos e cores, cordas pendentes. De acordo com a posição, os nós significavam unidades, dezenas, centenas e milhares. Na figura 1, o quipus representa o número decimal 2453. Para representar o zero em qualquer posição, não se coloca nenhum nó. Observe que as informações que a questão dá são sempre importantes. Então, essa informação que representar o zero, você não coloca nó nenhum, é uma informação importante. E aí a gente observa a imagem que aparece na questão. Na figura 1 é bem fácil da gente identificar. A gente tem a corda principal e a corda pendente. De cima para baixo, milhares, centenas, dezenas e unidades, e a quantidade que vai corresponder ao algarismo de cada um desses valores, tá? Muito bem, essa é a figura 1, então a gente tem 2453 aí. E a pergunta é uma questão bem fácil. O número da representação do quipus da figura 2 em base decimal é... Muito bem, se você olhar de cima para baixo, você vê o 3 nos milhares, você não vê nada nas centenas, então corresponde a zero. Nas dezenas, você vê 6. E nas unidades você vê 4. Então, obviamente, isso vai significar que a gente tem essa imagem aí correspondendo. Então, fazendo a leitura da figura 2 reproduzida ao lado, a gente vai ter o número 3064, né? A gente tem que ler de cima para baixo, conforme ele orientou no enunciado da questão, tá? É uma questão bem fácil, a resposta certa é a letra C. Bom, vamos para a próxima. Questão 137, maior piscina do mundo, localizada no Chile, cobre um terreno de 8 hectares de área. 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. A gente está trabalhando com área. Qual é a unidade em metros quadrados da área coberta pelo terreno da piscina? Uma questão também fácil, a gente tem que tomar cuidado, porque ele está pedindo em metros quadrados, mas ele está trabalhando inicialmente com hectômetro quadrado. Então, vamos lá. Bom, como ele fala no início, 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. E 1 hectômetro quadrado a gente sabe que corresponde a 10.000 metros quadrados. Lembrando, hectômetro quadrado para decâmetro quadrado a gente anda 2 casas, decâmetro quadrado para metro quadrado a gente anda 2 casas. Então, por isso que 1 hectômetro quadrado corresponde a 10.000 metros quadrados. Logo, 8 hectômetros quadrados vão corresponder a 80.000 metros quadrados. Então, a resposta correta é a letra E, ok? Então, tomar esse cuidadinho. Hectômetro, quando está trabalhando com área, se você andar de hectômetro quadrado para decâmetro quadrado, 2 casas. Decâmetro quadrado para metro quadrado, 2 casas. Se a gente precisasse metro quadrado para decímetro quadrado, 2 casas, e assim sucessivamente, porque a gente está trabalhando com área, ok? Então, a resposta correta é a letra E, 80.000 metros quadrados. Bom, próxima questão, a questão 138. Ele fala que você tem, é uma questão que tem a ver com o momento da gente, né? Durante uma epidemia de gripe viral, o secretário de saúde do município comprou 16 galões de álcool em gel, com 4 litros de capacidade cada um, para distribuir igualmente em recipientes para 10 escolas públicas. O fornecedor dispõe à venda diversos tipos de recipientes com as suas respectivas capacidades listadas, então aí os 5 tipos de recipientes. Muito bem. E aí, no comando da questão,
que vem logo depois, ele continua falando: secretário de saúde comprará recipientes de um mesmo tipo, de modo a instalar 20 deles em cada escola, abastecidos com esse álcool gel na sua capacidade máxima, de forma a utilizar todo o gel dos galões de uma só vez. Que tipo de recipiente o secretário de saúde deve comprar? Ou seja, não deve ter desperdício, tá? Nem sobra. Muito bem, então vamos lá. Bom, a gente tem que fazer vários cálculos, né, aos pouquinhos. O primeiro cálculo que a gente tem que fazer é o seguinte: são 16 galões de álcool e ele tem cada um com 4 litros. Então, ao todo, a gente tem 64 litros dessa substância. Cada uma das 10 escolas vai ter que receber uma parte. Então, 64 dividido por 10, 6,4 litros de álcool gel para cada escola. Em cada escola, você vai colocar 20 recipientes. Então, 6,4 dividido por 20 dá 0,32 litros em cada recipiente. Como a gente tem vários recipientes para escolher, a gente não quer que tenha sobra nem falta, o melhor recipiente vai ser o recipiente número 3, porque ele tem exatamente essa capacidade de 0,320 ou 0,32 litros, tá? Litro, no caso. E a resposta correta é a letra C. Bom, próxima questão 139. Ele fala que os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm uma transparência entre 70% e 90%. Isso significa que quando um feixe de luz incide no vidro, uma parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Além disso, o veículo é equipado com vidros desse fabricante, vai ter instalado também películas protetoras, cuja transparência, dependendo do lote, vai estar entre 50% e 70%, com a mesma ideia. Passa de 50% a 70% da luz através dessa transparência. Considere que uma porcentagem P da intensidade da luz proveniente de uma luz externa atravessa o vidro e a película. Então, você tem duas porcentagens aí, né? Uma a partir da outra. E aí, o que ele vai perguntar? O comando da questão. De acordo com as informações, o intervalo das porcentagens que representa a variação total possível de P, ou seja, a porcentagem total que vai poder passar de luz através desses dois momentos do vidro da película, ele vai estar em que intervalo desses aí? Observem que são intervalos fechados, tá? E a gente vai ter que trabalhar com as duas porcentagens que ele deu. Inicialmente, atravessa o vidro e depois a película. Então, 0,5 e 0,7, que aí a gente já está colocando na forma decimal a porcentagem de 50% e 70%. A gente tem que trabalhar para a gente conseguir ver o intervalo em que isso acontece, a gente tem que trabalhar vendo o mínimo das porcentagens e também o máximo das porcentagens. Por isso que a gente está pegando exatamente os extremos que foram dados naqueles dois casos. Um era de 50 a 70 e o outro era de 70 a 90. Então, de 50 a 70 e 70 a 90, o mínimo é 50 e 70. Então, 0,5 vezes 0,7, que dá o 0,35, e o máximo 0,7 e 0,9 multiplicado 0,63. Isso aí são porcentagens, corresponde a 35% o mínimo e a 63% o máximo. E aí o intervalo é esse, de 35 a 63, e a alternativa correta é a letra A. Próxima questão, questão 140, a última desse primeiro bloco de 5 questões, também uma questão relativamente fácil. Esse tipo de questão é muito comum no Enem, é questão de visualizar projeção, tá? Da parte de geometria. Então, ele fala: o acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada circular, uma escada em forma de caracol, representada na figura. Os 5 pontos A, B, C, D e E sobre o corrimão estão igualmente espaçados. Essa informação é importante. A distância entre eles é igual, conforme você anda pelo corrimão. Estão em uma mesma reta, os pontos P, A e E. Se você traçar uma reta vertical, isso significa que o P, A e E estão exatamente na mesma reta vertical. Nessa escala, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A até o ponto B. Observa que isso aí é uma figura, é uma representação bidimensional de uma figura tridimensional. E aí, o que ele pede depois? Vamos lá. Ele fala o seguinte: qual é a figura, o comando da questão agora, né? Qual é a figura que melhor representa a projeção ortogonal
sobre o piso da casa, o plano, que é o chão, do caminho percorrido pela mão dessa pessoa. Ou seja, o caminho que essa pessoa faz, obviamente, é como se fosse uma espiral. Mas se a gente, da mão da pessoa, mas se a gente projeta isso no solo, no chão, tá? No ponto P, digamos assim, o que que vai aparecer ali embaixo? Esse caminho feito pela mão da pessoa que foi segurando no corrimão. Muito bem. Quando ele fala que é circular, quer dizer que este desenho dessa espiral, se for projetado, o desenho inteiro daria um círculo. E como esses 5 pontos estão igualmente espaçados, tá? No caso, o ponto E, ele coincide com o ponto A. Então, na verdade, a gente tem 4 marcações apenas nesse círculo, que seriam A, B, C e D. E esses pontos estão espaçados. Então, o que vai acontecer, na verdade? A gente vai ter, observa lá a primeira figura do lado direito. O A, o B, o C e o D, eles estão dividindo esse círculo igualmente. E o L coincide com o A e vai coincidir com o P, que é na projeção. São aberturas de 90 graus. Muito bem. Como ele só está pedindo até o ponto D, então a gente vai percorrer do A, passando pelo B, pelo C até o ponto D. Isso vai corresponder a um giro de 270 graus. Então, na verdade, vai corresponder a essa figura que aparece aqui embaixo, tá? É a projeção correta e, portanto, a resposta certa é a letra C. Bom, aqui a gente termina. Espero ter ajudado vocês e até a próxima, que é a continuação a partir da questão 141. Um abraço, tchau, tchau.